Boa noite, meus irmãos e irmãs. Estou aqui para mais um estudo da palavra do Senhor. Que o Senhor nos abençoe nesta noite. Espera aí um instantinho só aqui, rapidinho. Então vamos para mais um estudo da palavra do Senhor. Então o título do nosso estudo hoje é A Verdade e a Mentira Guerreando pelas Almas dos Seres Humanos. A verdade e a mentira guerreando, lutando pelas almas dos seres humanos. Nós sabemos quem é a verdade, nós sabemos também quem é a mentira. E nós estamos vendo a guerra entre os dois seres, né? Dois seres espiritual. Então, esta guerra começou no Éden. Então, em Gênesis 3, do 1 ao 5, lá começa esta guerra entre a verdade e a mentira. Então, vamos começar orando para que Deus venha abrir o nosso entendimento. Senhor nosso Deus e Pai, obrigado, Pai, por mais esse momento na sua presença, estudando a sua palavra. Que os teus filhos e filhas que irão ouvir esta mensagem entendam e tomem posse dela e assim obedeça e se fortaleça e ajude outras pessoas a também encontrarem a verdade e saírem da mentira. Obrigado por tudo, no nome de Jesus. Amém. Então, em Gênesis 3, do 1 ao 5, Satanás, conversando com a mulher, mistura a mentira com a verdade para enganar a mulher, que não tinha grande conhecimento da verdade. Então, quando a gente não tem um grande conhecimento da verdade, é presa fácil para Satanás. Aqui em Oséias 4:6, Deus revela uma das causas do povo dele ter sido destruído. Então, aqui em Oséias 4:6, Deus diz assim: O meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento, porque tu rejeitastes o conhecimento. Também eu te rejeitarei para que não sejas sacerdote diante de mim. E visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei de teus filhos. Então Deus está falando aqui para os sacerdotes que esqueceram da lei dele, Deus, que não buscaram o conhecimento no Espírito Santo para transmitir ao povo. Então, a falta de conhecimento da verdade leva a pessoa ao engano e à perdição. Foi o que aconteceu com Eva, não tinha grande conhecimento da verdade, apesar de ela saber o necessário, que não era para comer o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, mas ela não tinha um grande conhecimento da verdade e o diabo enganou ela, né? Então, Deus revela uma causa do povo dele ser destruído em Oséias 4:6. Foi a falta do conhecimento da palavra. Eva foi enganada pela serpente porque não tinha um grande conhecimento da palavra de Deus. Eva trocou a árvore da vida pela árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, a árvore da vida estava no meio do jardim, mas Eva disse que quem estava no meio do jardim era a árvore do conhecimento do bem e do mal. Em Gênesis 2:15, Deus pôs o homem no jardim do Éden, para ele lavrar o jardim e guardar o jardim. O jardim é o nosso coração, o espírito, em comunhão com o Espírito de Deus. E este jardim, ou espírito, precisa ser cultivado, precisa ser limpo de tudo aquilo que é ruim, tudo que não presta, para ser plantado nele somente
o que é bom. Então vamos lá para Filipenses, ver o que Paulo nos fala do que é bom, né? Filipenses 4, versículo 8, nos diz o seguinte. Paulo nos diz o seguinte, né? Filipenses 4, 8. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro. Então, uma das coisas que tem que ser guardado no nosso coração é a verdade. Tudo que é honesto, a honestidade. Tudo que é justo, a justiça. Tudo que é puro, a purificação, a santificação. Tudo que é amável, amor. Tudo que é de boa fama. Se há alguma virtude e se há algum louvor, nisto pensai. Então, é isto o que deve ocupar o nosso Éden, o nosso coração, a nossa mente, a nossa alma. Em João 14, 6, Jesus diz 4 coisas que ele é. Então, João, acho que todo mundo já conhece esse texto, mas eu vou ler aqui porque eu quero explicar bem direitinho. Então, João 14, 6, Jesus diz o seguinte, versículo 6. Disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Então, Jesus diz, Jesus diz 4 coisas, né, que ele é. Ele é o caminho do céu. Ele é a verdade que leva ao céu. Ele é a vida eterna. Ele diz, sem ele ninguém vem ao Pai, porque ele disse vem, porque ele não disse vai? Porque o Pai estava nele, o Pai era o Espírito dele, o Espírito Santo é a alma dele, por isso ele disse, ninguém vem ao Pai, ninguém vem ao meu Espírito, ninguém vem ao Pai que está dentro de mim. Então ninguém vem ao Pai senão por mim, senão pela minha palavra, porque eu sou a palavra do Pai. Então é através de mim, através da minha palavra que vocês vão ao Pai. Pois o Pai eterno mora dentro dele. Então ninguém vem ao Pai senão por ele. Pois o Pai eterno mora dentro dele e ele, como homem, como carne, era a palavra encarnada de Deus. Em João 3,16, foi o Pai eterno que deu, ou quem deu, Jesus, né, a palavra que se encarnou, o verbo que se tornou uma pessoa. Então foi o Pai eterno quem deu Jesus para ser este caminho, esta verdade e a vida eterna, para levar o ser humano de volta ao Pai eterno, a Ele Deus, para levar o ser humano novamente a ser religado a Deus e voltar a ter vida, e ter vida, a ter comunhão com o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então é através do Filho de Deus, é através da palavra de Deus que se encarnou, é através de Cristo que nós somos religados novamente ao Pai. Quando em Gênesis 3,6 o homem não guardou o seu coração das mentiras e engano da serpente e fez aquilo que sua mulher queria, fazendo assim a vontade da serpente, então o homem saiu do caminho de Deus para andar no caminho do maligno. Saiu da verdade de Deus
para a mentira do diabo. Saiu da vida eterna para a morte eterna. Saiu da presença de Deus para a presença do diabo. Então, quando o homem pecou, então ele fez tudo isso. Antes do pecado, o homem vivia na sua parte espiritual, que era o seu espírito e a sua alma. A sua parte espiritual vivia na dependência, era guiada pelo Espírito de Deus. Ele vivia no Espírito de Deus. Então, antes do pecado, o homem vivia na sua parte espiritual. O homem vivia na direção do Espírito de Deus. Por isso, tudo era bom. O homem e a sua mulher não tinham pecado. Não existia nada de ruim em seu espírito, alma e corpo. Mas depois do pecado, o homem que andava na direção do Espírito de Deus, pois vivia no Espírito, então o homem passou a viver na carne e ser guiado por Satanás. Então, quando o homem saiu da dependência de Deus, do Espírito Santo, o Espírito Santo deixou de guiar o espírito e a alma e o corpo do homem, então Satanás ele passou a guiar o corpo, a alma e o espírito do homem. O homem deixou o seu jardim ser invadido por tudo aquilo que não prestava. O homem não vigiou o seu coração e a sua mente, e o diabo conseguiu mudar a mente da mulher e também do homem. O Espírito de Deus saiu da vida do homem, do casal, e tudo de ruim começou a aparecer na vida do homem. Deus, para obter o homem de novo para si, ele fez um plano para restaurar a humanidade. Então, Deus agora, para restaurar a humanidade, fez um plano. Só que esse plano, o homem tinha que dizer sim. O homem tem o livre-arbítrio e Deus não mudou isso e nem muda as suas leis. Então, o plano de Deus seria para todo aquele que dissesse sim para Deus. Seja bem-vinda, Resende, que o Senhor te abençoe, te livre de todo mal e te guarde, te proteja, dê tudo aquilo que você precisa. Então, continuando aqui, o homem foi criado a ele. O homem foi criado e a ele foi dado o livre-arbítrio para escolher a quem ele quer seguir toda a eternidade. Por isso Deus disse para Adão cultivar o jardim e guardá-lo. Então cultiva, planta coisas boas, tira o que não presta, guarda o jardim, não deixa entrar o que não presta, não deixa entrar a maldade, não deixa entrar a morte, não deixa entrar coisas ruins. Mas o homem não guardou, não cultivou o que era bom e não guardou o jardim de coisas ruins, como a mentira da serpente, né? Como o homem deixou Satanás entrar no seu jardim por vontade própria, então ele aceitou a mentira do diabo por vontade própria, porque Adão, ele sabia a verdade, mas ele quis fazer a vontade da sua mulher, e fazendo a vontade da sua mulher, ele estava fazendo a vontade da serpente. Então, a sua vontade própria, Deus não pôde fazer nada para impedir Satanás de tomar de conta de Adão e de tudo aquilo que estava sobre a responsabilidade de Adão. Então, Adão, por vontade própria, por livre-arbítrio, escolheu desobedecer a Deus. Para Adão e toda a humanidade,
voltar novamente para o seu Deus, o seu Criador e Pai, seria por escolha própria. O homem não pode seguir alguém sem ele querer. É aí onde entra a palavra da verdade para convencer o ser humano do seu erro e da verdade para convencer o homem, não é? Do seu erro e engano em que vive. Então, Deus ele fez um plano e agora esse plano entra em ação. Porque depois que o homem pecou, a palavra da mentira, do engano, passou a dominar o homem. Então Deus fez um plano de mandar a verdade, a palavra da verdade a este mundo. Então, e esta palavra teria que vir em forma de ser humano. Mas também entra a palavra da mentira e engano para que a pessoa acredite na mentira e siga o diabo, acreditando que ele é o bem e Deus é o mal. Então há uma guerra espiritual, né, entre a verdade e a mentira. Então a verdade é Cristo, né? E Cristo é a palavra de Deus que se encarnou, que se tornou um ser humano. Em Gênesis 3,15, Deus fez um plano para que novamente os seres humanos, por fé e escolha própria, viesse para Deus ou se afastasse dele para sempre. Então, o plano de Deus era esse. O homem já tinha morrido espiritualmente, o homem já estava separado de Deus, o homem já andava na mentira e no engano. Deus fez um plano. Vou mandar a minha palavra encarnada para que ela ande pelas ruas de Jerusalém e lá ela seja falada, seja ensinada, seja proferida para que os homens alumiem, para que ela alumie o entendimento dos seres humanos e eles escolham a palavra da verdade e rejeite a palavra da mentira. Então, o plano de Deus era que a sua palavra se encarnasse e dentro deste corpo, o Deus Espírito e do Deus Espírito Santo viesse morar dentro dele, se tornando assim um ser humano. Então, a palavra de Deus se encarnou, se tornou um ser humano. Um ser humano. Então, a palavra se encarnou, era um corpo. Mas dentro desse corpo, que também é chamada de templo, morava o Espírito de Deus, que é o Pai, mas também morava a alma de Deus, que é o Espírito Santo, e que colocava na boca de Jesus, no corpo de Jesus, as palavras de Deus. A palavra de Deus encarnada estava no mundo para falar com os homens e falar com os homens toda a verdade, para que os homens saíssem da mentira e engano, para que a palavra de Deus iluminasse a humanidade e a humanidade a ser iluminada pela verdade, deixasse a mentira e viesse para a verdade. Então, Jesus, ele é a verdade. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, só através da verdade é que você vai ao Pai, porque Jesus, ele é a verdade. Ele é o caminho que leva à verdade. Ele é a verdade que leva ao Pai. Porque a verdade é a palavra do Pai. E você precisa estar na palavra do Pai, obedecendo esta palavra.
Em João 3, do 19 ao 20, não foi isso que os homens escolheram. Então vamos ver lá João 3,15. Os homens não escolheram a verdade. Os homens preferiram a mentira. Então Jesus diz: e a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam questionadas. Então, a palavra encarnada estava no mundo, mas os homens preferiram a mentira, preferiram as trevas, preferiram o engano, preferiram o pecado do que a luz, do que a verdade, do que a vida, do que a palavra de Deus, do que a obediência a Deus. Então, em João 3, do 19 ao 20, não foi isso que os homens escolheram. Os homens que já viviam nas trevas, já amavam este mundo e as suas obras. Estes homens rejeitaram a luz, rejeitaram a verdade, pois eles já amavam a mentira, pois eles já amavam o engano, pois eles já amavam o pecado, pois eles já amavam Satanás, e eles não quiseram abandonar. João 8,44, Jesus diz: vocês são filhos do diabo, e o diabo é o pai de vocês, e vocês querem agradar a ele. Jesus passou 33 anos neste mundo, 3 anos e meio pregando o reino de Deus. Em Lucas 17, do 20 ao 21, Jesus nos diz assim, Lucas 17, do 20 ao 21. E interrogado pelos fariseus sobre quando havia de vir o reino de Deus, respondeu-lhes e disse: o reino de Deus não vem com aparência exterior, nem dirão, ei-lo aqui ou ei-lo ali, porque eis que o reino de Deus está entre vós. Oh, glória! Então, em Lucas 17, do 20 ao 21, Jesus dizia para aqueles fariseus que o reino de Deus não vem com aparência exterior, com aparência terrena, com aparência deste mundo, pois o reino de Deus é espiritual. O reino de Deus é Deus reinando em nós, ou melhor, governando, dirigindo a vida de todos aqueles que, por escolha própria, escolhem o reino, o governo de Deus a governar a sua vida. Prefere o Espírito Santo. Em Lucas 17, 21, Cristo disse que o reino de Deus estava entre eles, ou melhor, Cristo disse que ele era o rei e ele estava ali para governar a vida daquele que cresce e convidasse ele para reinar na sua vida. O reino de Deus estava ali. Por isso Jesus disse, né? Aqui no versículo 21. Ei-lo aqui ou ei-lo ali. Porque eis que o reino de Deus está entre vós. O reino de Deus é o Deus Espírito, o Deus Espírito Santo, governando no nosso espírito, na nossa alma e no nosso corpo.
Jesus é a verdade que o mundo precisa crer para sair da mentira e do engano, para que volte a ter vida e venha para o Pai eterno. Então, Jesus é a verdade. Deus enviou o seu Filho, a palavra encarnada, para que através dele o ser humano entrasse no caminho do céu, conhecesse a verdade que é Deus, voltasse a ter vida e fosse novamente à presença do Pai eterno. Mas isso somente mediante a sua fé em Cristo e a sua decisão de querer Cristo como seu único Deus, Senhor e Salvador. Cristo como a única palavra que Ele quer em sua vida. Então, aqueles que escolhem Cristo, escolhem a palavra de Deus somente, não a palavra do engano, da mentira, a palavra do diabo. Em 2 Tessalonicenses 2, 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo do 9 ao 12, diz assim. 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículos do 9 ao 12, diz assim. A esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira, e com todo o engano da injustiça, prodígios de mentira e engano da injustiça, para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para serem salvos. Não receberam o amor que é Deus, que é Cristo, o amor da verdade para serem salvos. Eles rejeitaram a verdade, eles rejeitaram a salvação e aceitaram a mentira e serão condenados. E por isso Deus lhes enviará a operação do erro, para que creiam na mentira, para que sejam julgados todos os que não creram a verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. Então Deus está enviando a operação do erro, do engano, que é Satanás, que é o anticristo, para enganar todos aqueles que rejeitam a verdade, que não querem Cristo, a palavra de Deus que se encarnou. Então, a palavra da verdade e a palavra da mentira estão brigando entre elas pelas almas, por mim e por você. Deus, a verdade, Cristo, a palavra que se encarnou, lutam para que você e eu saiam do engano e da mentira para nos livrarmos da condenação eterna. Então, em 2 Tessalonicenses 2, do 9 ao 12, Deus encarnou a sua palavra para que Ele mesmo estivesse neste mundo como luz, para desmascarar as trevas, para que os homens, ao verem a verdade, abandonassem a mentira e viessem para a verdade e voltassem à vida. Mas como os homens preferiram a mentira, preferiram o pecado, então Deus enviará a operação do erro. Nos últimos dias, Deus enviará o anticristo para enganar todos aqueles, preste atenção, ele vai enganar todos aqueles que rejeitam a verdade de Deus. 2 Tessalonicenses 2, do 11 ao 12.
E estas pessoas serão julgadas e destruídas. Então, Apocalipse 11, 18 nos diz o seguinte. Já li bastante, né, esse texto, e eu creio que vocês já conhecem muito bem, mas vamos ler mais uma vez. Apocalipse 11, 18 nos diz assim: E aí iraram-se as nações, veio a tua ira e o tempo dos mortos, para que sejam julgados, e o tempo de dares. Então, essa primeira parte. Então, e estas pessoas serão julgadas e destruídas. Então, é isso que o Apocalipse está dizendo. Então, eles vão irar-se contra o povo de Deus. Iraram-se as nações contra a igreja. E veio a tua ira de Deus contra estas nações que estão iradas contra o povo de Deus, porque odeiam a palavra, porque odeiam Cristo, porque eles não querem nem ouvir falar na verdade. E o tempo dos mortos, aqueles que não têm Cristo, que não ressuscitaram, que não nasceram de novo, são os mortos. E o tempo dos mortos, para que sejam julgados. Eles serão julgados e mortos. Então, em João 3,18, Jesus nos diz que quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Esta condenação o homem recebeu lá no Éden quando Adão pecou. Mas em Cristo, a pessoa tem uma nova oportunidade de receber o perdão dos seus pecados, se estiver arrependido e disposto a mudar sua maneira de pensar e de agir. Se essas pessoas arrependidas voltarem a obedecer a palavra de Deus. Então, se a pessoa não crê na palavra da verdade, que é Cristo, então ela escolheu a palavra da mentira e do engano. E esta pessoa já está condenada, pois ela escolheu permanecer na mentira e no engano do diabo que caíram lá no Éden, em Adão. Mas em Cristo podemos mudar a nossa situação, agora nessa terra e para sempre na eternidade. Em João 3,21, Cristo diz: Mas quem pratica a verdade vem para a luz. Cristo é a verdade de Deus. E todos os que são da verdade vão até Ele, vão até Cristo, para serem salvos da mentira e do engano. Então, quando você reconhece que você é pecador, que você está no engano, que você está na mentira, que você está na desobediência a Deus, e você vai até Cristo arrependido, pedindo perdão, então você saiu do engano e da mentira e veio para a verdade. Já os que são do engano e da mentira, não irão a Cristo para serem salvos, pois eles não acreditam que Cristo é a verdade de Deus. João 8, do 41 ao 45. Vamos lá. João, capítulo 8, os versos do 41 ao 45, nos diz o seguinte. 41. Vós fazei as obras de vosso Pai. Disseram-lhe, pois, nós não somos nascidos da fornicação, temos um Pai que é Deus. Disse-lhes, pois, Jesus: Se Deus fosse o vosso Pai, certamente me amaríeis, pois que eu saí e vim de Deus, eu saí e vim de Deus. Eu saí, eu sou a palavra dele. Eu saí de Deus, eu vim de Deus, eu sou a palavra dele. Não vim de mim mesmo,
Não vim de mim mesmo, eu não sou eu mesmo, eu sou a palavra de Deus. Mas ele me enviou. Por que não entendeis a minha linguagem? Por não poderdes ouvir a minha palavra. Então Jesus está dizendo, vocês não entendem a minha linguagem porque por não poderdes ouvir a minha palavra. Vocês não toleram ouvir a minha palavra. Vocês não querem ouvir a minha palavra. Vocês não querem ouvir a minha voz. Vocês não toleram. Vós tendes por pai ao diabo e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Então vocês querem agradar o pai de vocês. O pai de vocês é o diabo. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Ele foi homicida desde o princípio, porque desde o princípio da criação, ele matou os anjos, uma terça parte dos anjos lá no céu. Ele é homicida, ele é criminoso. Quando ele profere mentira, fala do que ele é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Foi a palavra da mentira, foi a palavra do engano que ele transmitiu lá no jardim, lá na eternidade, para os anjos de Deus, que ele conseguiu matar uma terça parte dos anjos, que hoje nós chamamos de demônios. Foi a palavra da mentira, a palavra do engano, que matou toda a humanidade. Mas Cristo é a palavra da verdade e veio a este mundo como ser humano para trazer de volta o homem a Deus, para dar vida novamente ao ser humano. Mas somente aqueles que, por livre e espontânea vontade, crença em Cristo, recebe Ele como Salvador e Senhor, e o Espírito de Deus volta a dominar, a governar, a reinar na vida dessa pessoa. Mas porque vos digo a verdade, não me credes. Então, os que são da mentira, eles não creem na palavra da verdade. Eles não creem em Cristo como sendo a verdade. E isso nós temos que estar bem fresquinho na nossa mente. Tem pessoas que nunca vão aceitar Cristo. Eles não querem, é escolha própria. Em João 3,3, Jesus nos diz que para vermos o reino de Deus, temos que nascer de novo, ou melhor, temos que ser novamente religados ao Pai Eterno, espiritualmente, ou melhor, para voltarmos a ter comunhão com o Pai Eterno, precisamos voltar para o mundo espiritual, pois Deus é espírito e é somente no mundo espiritual que teremos comunhão com o Pai Eterno. Não é neste mundo terreno, não é na nossa carne que teremos comunhão com o Pai Eterno, que é espírito. Então é no nosso espírito, é na nossa parte espiritual que nós vamos nos comunicar com o Pai. Este mundo de matéria, quem vive nele é Satanás. É por isso que as obras da carne são as obras do diabo, que é o pecado. E então, este mundo de matéria, quem governa, quem vive nele é Satanás. E todos os que vivem nele, vivem nas trevas.
pois são dominados pelo diabo. E vivem na mentira e engano do diabo. Em João 3,5, Cristo nos diz que para uma pessoa entrar no reino de Deus, então no versículo 3 ele diz, para ver o reino de Deus precisa nascer de novo. Para entrar no reino de Deus, o reino de Deus não é terreno, não é essa parte exterior, que é o nosso corpo, que é este mundo. O reino de Deus é interior, é espiritual, é espírito. Então, para você entrar no reino de Deus, não é através da sua matéria, do seu corpo, mas sim através do seu espírito. Então, em João 3,5, Cristo nos diz que para uma pessoa entrar no reino de Deus, que não é material, não é no exterior da pessoa, mas no espiritual, esta pessoa tem que nascer da água e do Espírito, nascer da palavra de Deus, nascer da verdade encarnada que é Cristo, e nascer do Espírito Santo que usa esta palavra, que usa esta verdade. Portanto, a pessoa só pode ver o reino de Deus se nascer de novo, se o seu espírito for ressuscitado da morte espiritual que ele sofreu devido ao pecado de Adão. Colossenses 3, do 1 ao 3. Então, vamos ver o que Paulo diz aqui em Colossenses 3, do 1 ao 3. Colossenses 3, do 1 ao 3, Paulo diz assim: portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Então, se nós já ressuscitamos com Cristo, é porque nós já estamos no mundo espiritual. O nosso espírito já tem comunhão com o Espírito de Deus. Nós já vivemos na dependência do Espírito Santo. E é por isso que Paulo diz: portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são do alto, do céu, da eternidade, que são as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado, onde Cristo reina. É o reino de Deus, é o reino espiritual, não é esse reino terreno, material. Esse reino aqui tem fim e está chegando o fim dele. Assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra, porque a terra é terrena. E quem vive nessa terra, vive buscando as coisas dessa terra, eles são carnais, eles não são espirituais, eles não vão para o céu. Porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Então nós já estamos mortos para este mundo terreno. E nós somos vivos, ressuscitamos para o mundo espiritual. Somente quando você nascer de novo, ou melhor, somente quando você crê em Cristo como seu Salvador e Senhor e convidá-lo a morar em sua vida, é quando acontece o seu novo nascimento. No mundo espiritual, é quando você está entrando no reino de Deus, que é espiritual. Não tem a forma exterior do nosso ser, não tem a forma da matéria, pois ele é espiritual, ele é espírito. E somente mediante a ressurreição do nosso espírito, que estava morto devido ao nosso pecado,
mas em Cristo voltou a viver, foi ressuscitado. Somente através do nosso espírito ressuscitado, através de Cristo que nos dá a ressurreição, que é a palavra da vida, que é você, que você começa a ver o reino de Deus. É que você começa a se relacionar intimamente com o mundo espiritual de Deus, com o reino de Deus que é espiritual. Lucas 17, do 20 ao 21. E aqui mais uma vez, Lucas capítulo 17, os versos do 20 ao 21. Diz assim, Lucas 16, 17, nem dirão, ei-lo aqui ou ei-lo ali, porque eis que o reino de Deus está entre vós. Entre vós. Aliás, 21, 2, 20. E interrogado pelos fariseus sobre quando havia de vir o reino de Deus, respondeu-lhes e disse, o reino de Deus não vem com aparência exterior. Nem dirão, ei-lo aqui, porque o reino de Deus não é terreno. Por isso ninguém vai dizer, ei-lo aqui, ou ei-lo ali, porque eis que o reino de Deus está entre vós, ele está entre nós, ele é Deus, ele é a palavra de Deus, ele é o Espírito Santo governando na nossa vida. Então, preste atenção. Então, lembre de uma coisa, Deus é Espírito, Deus não é matéria. A única coisa de Deus que se encarnou, que se tornou matéria, foi a sua palavra, que é comparada com a água da vida. Então, a palavra de Deus, que é Cristo, que se encarnou, ela também é comparada como a água. Por isso, em João 3,5, Cristo diz que só pode entrar no reino de Deus aquela pessoa que nascer da água, da palavra de Deus, que é Cristo, a palavra que se tornou carne, e nascer também do Espírito Santo, que usa a palavra de Deus para convencer o pecador do pecado, da justiça e do juízo. Então, se você não nascer da água e do Espírito, você jamais vai entrar no reino de Deus, porque você jamais se tornará espiritual. Depois que a pessoa é convencida pela palavra que está na boca do Espírito Santo, então o Espírito Santo traz a pessoa até Cristo para receber o perdão e a justificação do Pai. E esta pessoa, depois que isto acontece, então esta pessoa que passou por este processo, esta pessoa entra no reino de Deus e volta a ter a comunhão com o Pai Eterno e se torna filho de Deus. E agora ele passa a ver o reino de Deus, porque o reino de Deus é espiritual, não é terreno, não é exterior, não é deste mundo. O reino de Deus é eterno. E para você ver as coisas espirituais, para você ver o reino de Deus, você tem que estar conectado com o Espírito de Deus. Por isso, chame o Espírito de Deus para lhe mostrar as coisas espirituais. A palavra dele está escondida. Somente quando isso acontece é que a pessoa começa a andar no Espírito de Cristo, no Espírito de Deus, no Espírito Santo.
e começa a ter experiências espirituais com o mundo espiritual, com o Pai eterno, com o Filho de Deus, que é Cristo, a palavra encarnada, que é o Espírito Santo. Então, busque a Deus, tenha intimidade com Cristo, ore, mas também jejune, busque a Deus em oração, clame a Ele para que Ele lhe mostre aquilo que está escondido e você vai se surpreender com o mundo espiritual, com as coisas de Deus e como são maravilhosas. Que o Senhor nos abençoe. Se tem alguém que não tem Jesus, que ainda não convidou Jesus para entrar no seu coração, se você ouviu esse estudo e foi convencido pela palavra da verdade, e você quer entrar no reino de Deus, que não é terreno, mas é espiritual, e você quiser Jesus no seu coração, então ore comigo. Mande essa live para outras pessoas, coloque aí no seu grupo de intercessão, seu grupo da igreja, para que outros ouçam este estudo e cresça espiritualmente. Dê o seu bonzinho, dê o seu like e compartilhe, comente, e assim você estará ajudando a evangelizar e também a fortalecer a fé dos irmãos. Agora, se você ainda não tem Jesus e quer receber Ele agora, ore comigo. Pai, eu entendi a Tua palavra e eu quero Jesus no meu coração. Eu recebo Ele como meu Salvador e Senhor, como a palavra sua, a sua palavra, que se tornou uma pessoa para que pudesse dar a sua vida por mim, para que pudesse derramar o seu sangue, para que eu não derramasse o meu, para que meu espírito ressuscitasse dos mortos, para que a minha mente, para que a minha alma também fosse transformada e tirada dela tudo que não presta, para que o meu corpo ande na obediência ao Senhor, para que em breve eu vá me encontrar com o Senhor no céu. Eu te aceito, Jesus, como meu Salvador. Eu quero o teu Espírito dentro de mim, transformando a minha vida. E obrigado pelo sacrifício que o Senhor fez por mim. Obrigado por tudo, no nome de Jesus. Amém. Então, se você fez esta oração, crendo verdadeiramente em Cristo como seu único e suficiente Salvador, então você é perdoado. Se você se arrependeu de verdade, então deixe o Espírito Santo fazer a mudança na sua vida. E Cristo está vindo pegar o seu povo e nos preparemos para este dia. E até o próximo estudo.